Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred novamente. Desculpem pelo atraso da teleaula, mas ela está saindo hoje. A gente vai trabalhar hoje o material do PET, volume 2, a primeira semana. Lembrando que sempre quando eu postar uma teleaula, ela vai equivaler a uma semana do PET. Esse segundo bimestre, nós teremos 6 semanas, tá certo? Então, vão ser 6 teleaulas e 6 formulários referentes, cada um, a uma semana do PET, tá ok? Vale lembrar também que nas atividades que valem 40% da carga horária, a gente também vai disponibilizar um formulário e possivelmente um vídeo referente àquela atividade. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. É importante, vocês viram que no Google Classroom eu disponibilizei o PDF da primeira semana do PET, né, das atividades. Então, se você tiver aí no seu smartphone, no seu computador, ou se você conseguiu imprimir esse PDF, é bom você estar com ele em mãos para você acompanhar a teleaula, tá certo? Essa teleaula também vai estar disponível na plataforma do YouTube para facilitar a sua resolução, tá bom? Para auxiliar na confecção do material, tá ok? Então, vamos lá para a teleaula. Tema: prezado estudante. Só um momentinho. Isso. Prezado ou prezada estudante, nesta semana você aplicará seus conhecimentos para resolver atividades sobre o gênero resenha, uma forma textual, um gênero textual, tá bom? A proposta é auxiliá-lo ou auxiliá-la a encontrar a opinião do autor ou autora sobre um produto cultural e as estratégias argumentativas presentes no texto. Tenha uma excelente semana de estudos. Então, lembrando que isso aí a gente retirou diretamente aí do seu material do PET, tá bom? Então, vamos lá. Breve apresentação. A resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma dada obra, filme, livro, peça, teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. Normalmente, pessoal, no caso de filme, a gente pode ver também falar em sinopse, tá ok? A gente tem a sinopse de um filme, quando você vai... Hoje não tem mais isso, né? Quando você ia em locadora alugar o filme, no verso da caixinha do DVD ou da fita cassete, né, fita VHS, tinha uma sinopse do filme, um resumo ou uma resenha, né? E, normalmente, quem escreve esse tipo de texto é um crítico de cinema e ele vai avaliar. Normalmente, se está querendo fazer propaganda do filme, normalmente o crítico ele quer te estimular a ir ao cinema. Também tem o fato de, quando a gente tem esse tipo de texto, né, quando você procura esse tipo de texto, no caso, uma sinopse ou a crítica do filme, você está procurando a opinião de uma outra pessoa, de um crítico de cinema, para ver se vale a pena assistir ou não aquele filme. Hoje, muita gente acessa sites especializados, por exemplo, o site do Omelete, e procura esses resumos, essas críticas, para ver se vale a pena assistir ou não aquele filme, se vale a pena gastar o seu dinheiro para ir no cinema para assistir aquele filme, tá certo? Então, a gente vai ver quais são as características desse estilo de texto, ou seja, a resenha, tá ok? Então, vamos lá. Para saber mais, consulte o site. Aí, pessoal, o PET, o material do PET, a pessoa que elaborou originalmente o PET, sugeriu você fazer pesquisa nesse site aí, tá bom? O que eu fiz para você para te ajudar? Eu fui no site e fiz a pesquisa. Então, os próximos slides que vão aparecer são exatamente essa pesquisa nesse site que o PET sugeriu para você. Então, vamos lá para a pesquisa. Resenha. O que é e por que ela não é um resumo? Então, quem escreveu foi Márcia Fernandes, professora licenciada em Letras. O que é resenha?
Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme no qual quem escreve pode expressar sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo. Como eu disse, quando você quer saber a respeito do filme, você vai procurar a resenha dele, né? A gente também pode ouvir falar de sinopse, tá certo? Só que ele focou aqui no termo resenha, tá ok? Quando a gente está falando de filme. Então, normalmente, quem procura esse tipo de texto, esse gênero textual, está querendo saber a respeito daquele, por exemplo, do filme, né? Ele está querendo saber se vale a pena ir no cinema para assistir aquele filme, se vale a pena eu gastar o meu dinheiro para ir assistir aquele filme, tudo bem? Do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor que tem dúvidas sobre ler um livro ou outro, e do espectador que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado filme. A resenha não é um resumo. Então, agora ele vai comparar o resumo com a resenha. Tudo bem? Então, vamos lá. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel do texto, ou seja, não tem opinião, ele está pegando as partes principais daquele texto e colocando no resumo, entendeu? Assim, quem o escreve não acrescentará nada novo. No caso, esse nada novo poderia ser a opinião. Quando eu acrescento opinião, deixa de ser um resumo, entendeu? Bem como não opina acerca de seu conteúdo. Então, continuando. O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim a sua escolha. Ou seja, no caso do livro, você vai ler a resenha do livro e vai ver se vale a pena ler ou não, de acordo com aquela resenha que você está lendo, né? No caso do filme, você vai procurar a resenha, aquela crítica do filme, ou seja, alguém que já assistiu o filme ou alguém que já leu aquele livro, e segundo a opinião daquela pessoa, você vai avaliar se vale a pena ou não assistir aquele filme, tá ok? Isso que é a resenha, tá bom? Características da resenha. Descritiva. O resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Pode ser opinativa, é breve. As características do resumo. Apresentação fiel do texto, ou seja, ele pega as partes principais do texto e coloca ali no resumo. Ele tira o que ele não considera importante e coloca só as informações mais importantes do texto original no seu resumo, tudo bem? O autor do resumo escreve um texto reduzindo ao máximo o que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. Não opinativo, ou seja, não aparece opinião do autor do resumo, tudo bem? Ele simplesmente descreve o que está lá no texto original, tá bom? Mas também não deixa de ser, assim como a resenha, o resumo não deixa de ser um texto breve, tá ok? Exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ó, um exemplo de resenha, tá bom? A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais. O termo-chave ali para falar que a gente está falando da opinião do produtor da resenha é a palavra maestria. Ele está elogiando o autor da obra, o Graciliano Ramos, tudo bem? Então, só de a gente olhar naquela palavra ali, a gente está vendo que se trata de uma resenha, porque o autor está colocando a opinião dele, tá certo? Então, vamos continuar. Neste caso, A Seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência.
Então, ou seja, você pode ler o livro fora da sequência dele. Até agora, sobre o conteúdo do livro, não tem nenhuma informação, né? Ele, é o que a gente fala, ele não deu nenhum spoiler do livro ainda, do conteúdo do livro, mas ele está querendo chamar a sua atenção. Você pode escolher se você quer ler do último capítulo, voltar para o primeiro, é isso que ele está falando. Ele está dando a opinião dele. Você não precisa ler sequencialmente o livro para compreender o livro. E uma coisa que, outra palavra que está determinando a opinião do escritor da resenha, é a outra palavra lá, é deliciar, tá certo? Isso aí tem um quê de opinião do escritor da resenha, tá bom? Exemplo de trecho de resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, o que a gente viu naquele primeiro trecho ali, que é considerado uma resenha? Ele não, hora nenhuma, ele trabalhou o trecho do livro, né? Ele não resumiu nada da história do livro. Ele simplesmente deu a opinião dele de como você pode ler o livro e de como é a forma de leitura, que a leitura é uma leitura gostosa, né? Você se delicia com a forma simples das palavras. Isso aí é uma opinião, tá ok? Então, aquilo ali a gente tem uma resenha. Vamos ver o resumo. A obra consiste numa crítica social sobre a seca no Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Fabiano e sua esposa, Sinhá Vitória, os 2 filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Então, você percebe aí, pessoal, que esse resumo, ele mostra quais são as personagens da obra, né? Ele fala sobre característica de uma das personagens, inclusive, e ele começa com uma característica da obra, né? Que consiste na crítica social sobre a seca no Nordeste, né? Então, ele está descrevendo, quem já teve a curiosidade de ler essa obra, vai perceber que ele está tratando do sofrimento, né, do retirante nordestino, aquela pessoa que sai do seu lugar, né, da sua casa, à procura de uma vida melhor e começa a vagar pelo Nordeste. Então, ele descreve aquele ambiente árido, né, seco, né, a luta pela comida. Então, basicamente, o que a gente está vendo aí, né, olha só, esse resumo, ele resgatou essas memórias. No meu caso, como leitor, eu fui leitor, né, desse livro. Então, esse resumo, ele resgatou algumas memórias do que eu me lembro lá no livro. Então, o resumo, ele agiu como pegar os pontos principais. Aí quem já leu o livro lembra de outros, entendeu? Então, esse é o resumo. A resenha, ela não, tipo, não te remete a nenhum tipo de memória, quem já foi leitor do livro. Ela simplesmente está querendo estimular quem não leu o livro a ler o livro. Tudo bem? Então, essa que é a diferença desses 2 gêneros textuais, tá certo? O primeiro, a gente tem uma resenha, o segundo, a gente tem um resumo, ok? Então, vamos lá. Os 2 tipos de resenha. Resenha descritiva. Nesse tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O que ele está falando? Que na resenha descritiva, nada impede dele dar spoiler na resenha que ele está escrevendo, ou seja, contar partes lá da obra. Tudo bem? Esse é o primeiro tipo de resenha descritiva. O assunto abordado no livro, por exemplo, o que é feito de forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. Ele dá o spoiler, mas ele não entrega todas as informações do livro ou da obra que ele está analisando, tudo bem? A resenha descritiva é informativa, pois consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo sem relatar a sua história e fazer julgamentos. Então, a resenha descritiva, ela não vai entrar, não vai dar tanto spoiler assim, ela não vai entrar em tanto detalhe, né? Só que também continua com aquele intuito de estimular o leitor a procurar mais saber sobre aquela obra, tá ok? E ler aquela obra ou assistir o filme, tá ok? Resenha crítica.
também chamada de opinativa, nesse tipo de resenha, além de expor algo a respeito de um conteúdo, o autor dá sua opinião de forma crítica, influenciando o comportamento dos leitores. Então, essa aqui tenta influenciar mais ainda o leitor. É isso que a gente está falando. Por isso que ela é considerada uma resenha crítica, tá ok? Aí a gente continuando. Sem detalhar um livro ou filme, só um momentinho. Sem detalhar um livro ou filme, por exemplo, o autor da resenha crítica informa o leitor qual o seu enredo, mas não conta sua história. O autor diz o que pensa acerca do texto ou do livro, opinando sobre o conteúdo e o estilo utilizado. Então, a gente tem, pessoal, o exemplo, eu vou até voltar no texto anterior, no slide anterior, né? A gente tem lá o exemplo de texto de resenha, exatamente uma resenha que a gente falou ali, ó, é uma resenha crítica. Por que que é uma resenha crítica? Porque ele está dando a opinião dele, ele entrou o mínimo possível em detalhe sobre a obra. Ou seja, ele não deu spoiler sobre o livro, tá certo? Mas ele deu a opinião dele a respeito do livro. Tudo bem? Então, isso que é uma resenha crítica, tá ok? Então, continuando aí, pessoal. Vamos lá. Estrutura da resenha. Como qualquer gênero textual, a resenha tem um padrão que permite que ela seja identificada dessa forma. 1. Bibliografia da obra resenhada, de acordo com as normas da ABNT. É aquele negócio, a citação, tá certo? A gente está falando, quando a gente faz a citação, a gente está falando que não foi a gente que escreveu aquela obra originalmente, a gente está simplesmente comentando aquela obra, tá certo? Então, existe uma padronização. Quando vocês veem que, por exemplo, a gente começa com sobrenome, tudo maiúsculo, depois a gente coloca uma vírgula, o primeiro nome da pessoa em itálico e descreve a obra que ela escreveu. Então, é mais ou menos isso que ele está falando a respeito das normas da ABNT. Como você fazer uma citação, tá certo? Existem essas regras, tá ok? Número 2. Identificação do resenhista, que pode conter apenas o seu nome, ou ser mais completo e contemplar também profissão e título. A gente vai ver isso na atividade proposta aí do PET, tá ok? Número 3. O texto da resenha contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Esse texto deve ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser feito da seguinte forma. 3.1. Introdução da resenha. Informações sobre o autor da obra, tais como formação, local e tempo onde viveu e outras obras que escreveu, bem como informação acerca do tema e do gênero da obra, como é feita a sua abordagem e qual é a intenção do autor. Então, a gente vai ver no texto que a gente vai ler a seguir, que antes de abordar o texto em si, a obra que vai ser analisada, o autor faz um breve histórico sobre aquele autor, sobre aquele estúdio. Vocês vão ver que o primeiro parágrafo, a introdução, é sempre um apanhado histórico sobre aquilo que vai ser falado, tá certo? Um resumo histórico, tá ok? Então, continuando. 3.2. Desenvolvimento da resenha. Informar como a obra é organizada em termos de texto e de imagem, a que o leitor ou espectador ela se destina. 3.3. Conclusão da resenha. Informar se o tema é de fácil compreensão, se a obra é interessante e destaca dentro do seu gênero, comparar com outras obras do mesmo autor. É na conclusão, pessoal, que o autor da resenha vai colocar mais amplamente a sua opinião, tá certo? Não que ele não dê a sua opinião na parte anterior do texto, na introdução e no desenvolvimento, mas vai ficar mais clara ainda a opinião do autor na conclusão da resenha, tá ok? As 5 características essenciais de uma resenha. Número 1, concisão. O que seria essa concisão? A concisão é a característica mais marcante do gênero textual resenha. Afinal,
Trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata um texto. Então, ele não é detalhista, pessoal. É o que a gente fala, ele dá spoiler, mas ele não conta o final do filme, por exemplo. Tá certo? Ele só vai tentar te fazer com que você tenha interesse sobre aquela obra. Ele não vai entrar em detalhes da obra, tá certo? Ele vai ser conciso, ou seja, ele vai ser superficial, ele não vai entregar a obra em si, tá certo? Ele só vai tentar te estimular a ter acesso àquela obra, tá ok? No caso das resenhas críticas, além de informar, o resenhista tem como intuito dar seu parecer referente a um conteúdo, muitas vezes com o objetivo de influenciar a escolha dos leitores. 2. Objetividade. A objetividade é outro aspecto muito importante. Focar o ponto-chave de um conteúdo que está sendo resenhado pode garantir o sucesso de uma resenha, principalmente se o resenhista pretende convencer seus leitores. Então, ó, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto, ele dá a opinião dele, ele não usa de rodeios, né? Ele é um texto objetivo, ele vai direto ao foco. Qual é o foco dele? Da opinião dele a respeito daquela obra que ele está analisando, tá certo? E não entra em detalhe, como a gente viu a concisão, ele não entra em detalhe da obra. Se você quer entender sobre aquele assunto, vá direto na obra. Você não vai encontrar informações muito importantes a respeito daquele assunto na resenha do texto, tá certo? Ele só vai te estimular a ir na obra, tá ok? Argumentação. As resenhas críticas pretendem persuadir o leitor a escolher determinada obra. Por isso, o resenhista deve saber argumentar. Para tanto, as resenhas recorrem à coesão e coerência, fundamentais para a construção de um texto eficaz que expõe ideias e tenta convencer alguém. Então, coesão é quando a gente tem, pessoal, uma parte do texto que se liga à outra. Ele usa de elementos gramaticais, por exemplo, né? Ou um assunto, ele retoma aquele assunto no parágrafo seguinte. Então, ele usa esse elemento de coesão para ligar, para juntar as partes do texto. Coerência, de um modo mais amplo, a gente pode entender como a pessoa não saiu do assunto, né? Ela começou a falar do cavalo branco do Napoleão e, de repente, já está falando de um rio, né? Então, ele foi incoerente, ele fugiu do assunto, tá certo? Então, a coerência é quando você se propõe a falar de um assunto e vai até o final. A coesão é quando você liga ideias ou elementos do texto de partes diferentes. Você une, você junta as partes do texto, né? Aí pode ser essa coesão por elementos gramaticais ou mesmo por outras partes, né? Por exemplo, uma ideia que tem um parágrafo, ela vai se repetir no parágrafo seguinte, alguma coisa assim, tudo bem? Então, e aí o que acontece? Quando ele fala das resenhas críticas, né, da parte da argumentação, ele vai apresentar fatores ou fatos que vão tentar te convencer a respeito daquele assunto, tá ok? Esse que é o intuito dele, te convencer a respeito, a ter curiosidade de ir se informar mais sobre aquele assunto, tá ok? Número 4, recomendação. As resenhas servem para recomendar ou não uma obra. Então, a gente pode ter crítica negativa de um filme, por exemplo, ou de um livro. Ou ele pode falar que apresentar pontos negativos daquela obra e vai tentar te tirar a vontade de ver aquele filme ou ler aquele livro. Tudo bem? Então, também existe a recomendação negativa, assim como a maioria das resenhas que você vai procurar, ela vai ter uma crítica positiva. Então, você pode encontrar aspectos negativos daquela obra na resenha e aspectos positivos daquela obra na resenha. Tudo bem? Isso aí por quê? Porque o autor está dando a opinião dele. Uma outra coisa que eu quero lembrar, pessoal, que você não, às vezes você quer se informar a respeito de determinada obra, você não pode se apegar a somente uma fonte.
Pode ser que a opinião daquele crítico seja positiva a respeito daquele filme, mas um outro crítico não gostou daquele filme, então ele vai fazer uma crítica negativa, né? Então, você vai avaliar, você vai procurar várias fontes, né? Tá muito em moda agora a gente falar de fake news. É basicamente a mesma coisa. Você vai procurar por fontes distintas, por pontos de vista distintos a respeito daquele mesmo objeto, para você poder, assim, formular a sua opinião, ter a sua opinião, tá certo? Você não pode se apegar simplesmente a um texto, a uma única opinião, que vai e você usar aquilo para te influenciar e ir assistir aquele filme ou ler aquele livro ou não, tudo bem? Então, você também, usando vários pontos de vista ou de pontos de vista distintos, é aí que você vai formar a sua opinião. Ou seja, procure sempre outras fontes de informação. Não se baseie apenas em uma, tá ok? Então, ó, número 5, estrutura. Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação da obra resenhada e do autor, e um texto apenas informativo ou informativo e opinativo, escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subsídios. Tudo bem? Então, um texto limpo, né? Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação da obra resenhada. Então, o foco dele é aquela obra, né? Ele, se ele sair desse objetivo, ele perde a coerência. Então, qual que é a coerência dele? Ele vai adotar aquela obra como o foco dele. É isso que a gente está falando. Se ele mudar o foco, ele está perdendo a coerência do texto dele. Está sendo um texto incoerente, tudo bem? Então, é basicamente isso que a gente vê no caso aí da estrutura, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem a citação que foi falado lá, ó, de onde que foi tirado esse texto, tá certo? E quando foi o meu acesso, foi no dia 17/5, tá ok? Então, quando a gente vai trabalhar um texto, ou seja, que nem eu apresentei aqui para você, e o Pet também citou, quando a gente, e não fui eu que escrevi esse texto, eu tenho que falar de onde que eu tirei esse texto, tá bom? Isso aí é importante, a citação, tá bom, pessoal? Então, continuando. Vamos agora para a atividade. Aí, quem está com o PET em mãos aí pode acompanhar. Lembrando, pessoal, que as respostas aí são um modelo que você vai decidir seguir ou não. Você não é obrigado a copiar a resposta assim como ela está aí, tá certo? E se a sua resposta, a sua opinião for diferente da minha, não quer dizer que a sua resposta está errada e a minha está certa, ou vice-versa. Em questões opinativas, a sua opinião é importante. Então, você não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Então, vamos lá. No nosso dia a dia, existem textos que nos orientam sobre o que escolher entre muitas produções culturais que nos cercam. Esse gênero é a resenha. A seguir, você lerá um exemplo. Boa leitura. Então, vamos lá. A Princesa e o Sapo. Desenho apresenta a nova princesa e marca a volta da Disney à animação clássica. Marcelo Forlani, 10/12/2009, 17 horas. Atualizada em 21/9/2014, às 13h56. Então, aí, pessoal, esse subtítulo aí está falando quem é o autor do texto, né? E a opinião, qual que vai ser o tema desse texto. Então, ele está analisando esse filme da Disney, A Princesa e o Sapo, ok? A Disney, então, agora, pessoal, na introdução, ele vai fazer um breve histórico, que a gente viu lá nas características da resenha, tá bom? Então, esse breve histórico está aí nesse primeiro parágrafo, tá ok? A Disney se tornou o que é hoje muito em razão do trinômio princesas, príncipes encantados e bruxas malvadas. Desde Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, as animações criadas nos estúdios do Mickey embalaram as matinês de crianças de todas as idades. Mas com o avanço da computação gráfica, esses contos de fadas deram lugar a universos diferentes, com histórias estreladas por brinquedos, insetos, carros, monstros, peixes e até robôs.
Porém, pergunte a qualquer menina se as princesas são coisa do passado e ela certamente responderá que não. É seguindo a tradição que teve como última herdeira Mulan, em 1998, que o estúdio apresenta agora a sua nona princesa, Tiana. Mas não se engane pelo título A Princesa e o Sapo, The Princess and the Frog, de 2009. Diferente dos contos dos irmãos Grimm, aqui a história não acaba quando Tiana deixa de lado o nojo, que é beijar um anfíbio gosmento, e tasca uma bitoca no bicho. Esse é apenas o início da aventura, quando ela também se vê transformada em um pequeno e esverdeado ser saltador, comedor de mosquitos. O motivo da transformação é que ela não é uma princesa. A história se passa em Nova Orleans, terra do jazz, da comida creole e do Mardi Gras, um carnaval que em nada lembra o nosso. Então, tá aí um fotograma do filme que tá aí no pet de vocês, tá ok? Fotograma é quando você dá pausa no filme e dá um print na tela, vamos falar assim. Por que que a gente fala em fotograma? Porque antigamente os filmes eram um filme mesmo, igual aquele filme que a pessoa usava dentro, a ideia basicamente é a mesma, tá? Não é que é igual. Então, era um filme, certo? Igual aquele que usava em câmera, parecido, né? Então, a máquina tirava várias fotos por segundo, né? Quando você revelava aquele filme e colocava numa outra máquina de projeção, o filme girava a uma certa velocidade e aí ele produzia a imagem, né? A imagem ganhava vida, ganhava movimento. Então, cada trechinho do filme, cada fotografia daquela do filme é chamado de fotograma, tudo bem? Hoje, com o mundo digital, essa ideia do filme, ela deixou de existir. A gente ainda chama de filme por uma tradição cinematográfica, tá ok? Mas vamos falar assim, o que seria esse fotograma hoje? Seria quando você dá pause no filme e dá um print na tela, né? Então, aquela parte parada lá é um fotograma, tá ok? Então, isso aí é só uma questão de curiosidade para você, tudo bem? Aí ele fala lá, foto é uma reprodução, que foi disponível aí nesse site do Omelete, tá ok? E o acesso foi no dia 29 de março de 2021. Então, continuando. Tiana, vozes de Anica Noni Rose e Cacau Gomes, é a filha de uma habilidosa costureira e um pai sonhador que quer um dia abrir seu próprio restaurante. Para ele, a comida une as pessoas. O sapo é o príncipe Navem, Bruno Campos, Rodrigo Lombardi, um playboy que só queria saber de curtir a vida, não dava valor ao que tinha e por isso é expulso de seu palácio e está na maior dureza, mas não perde a pose. Quando encontra o Dr. Facilier, Keith David, Sérgio Fontoura, Navin não percebe que está sendo trapaceado e, em questão de segundos, toma a forma do anfíbio, enquanto seu roliço serviçal assume seu corpo e inicia o plano de enganar Charlotte, Jennifer Code e Yara Rissa, a filhinha mimada do maior ricaço da cidade e garantir o seu futuro. Então, pessoal, entre parênteses ali, só para abrir um parênteses aqui na explicação, a gente tem lá, por exemplo, a Charlotte, que é uma personagem, né? A gente tem o nome das pessoas que dublaram. Então, a versão americana foi a Jennifer Code, e no Brasil foi a Yara Rissa, tudo bem? Então, ó, nos Estados Unidos, quem dublou a Tayana foi a Anica Noni Rose, tá certo? E quem dublou no Brasil foi a Cacau Gomes, tá certo? Então é isso que esse tipo de informação que ele está trazendo aí para você, tá ok? Toda a apresentação dos personagens e seus sonhos segue a cartilha das clássicas animações Disney, com cantorias e danças. Mas, como estamos em Nova Orleans, os ritmos empregados são o jazz, o blues, o gospel e o zydeco, que é quase um country. É nessa deliciosa mistura de estilos
que os dois sapos encontram no pântano o crocodilo trompetista Louis, homenagem mais do que óbvia a Louis Armstrong, com vozes de Michael Lennon Woolley e Mauro Ramos. A vagalume apaixonada, Ray, Jim Cummings e Márcio Simões, e partem em busca da Mama Odie, Jennifer Lewis ou Selma Lopes, a maior entendedora de vodos e feitiçarias da região e única chance dos dois voltarem a ser humanos. Apesar de continuar usando princesas, príncipes e bruxas, no caso, mestre voodoo, a princesa e o sapo não aposta mais no velho amor à primeira vista. No início, Tiana e Navin não se entendem. Depois de passar toda a sua vida trabalhando sem tempo para se divertir, a workaholic Tayana quer voltar logo a ser humana e realizar o sonho de seu pai. Já o bom vivant Navin só pensa em reassumir sua forma normal para conseguir se casar com Charlotte. O resto da história, você que já assistiu uma comédia romântica, sabe como vai se desenrolar. Então, pessoal, o que ele está falando aí? Esse filme, ele age como uma desconstrução do que a gente via nos filmes antigos de contos de fada, tudo bem? Então, é uma desconstrução. Aí a princesa, que não é uma princesa, beija o sapo e o sapo não se transforma num príncipe. A princesa que beijou o sapo vira um sapo também. Então, isso é uma desconstrução do conto de fadas clássico, né? Assim como a gente vê muito em filmes como o Shrek, tá certo? Então, isso aí foi uma tendência na época, ainda existe essa ideia de desconstruir o conto de fadas, de deixar de idealizar o personagem, né? Você vê que o príncipe, ele chama o príncipe de um bom vivant, ou seja, uma pessoa que não é um príncipe encantado, é uma pessoa que quer curtir a vida, não leva nada a sério, né? Que é o oposto do príncipe idealizado lá no conto da Branca de Neve, por exemplo. Tudo bem? Então, o que ele está querendo mostrar aí para você a respeito desse filme? Esse filme é a desconstrução do que a gente via nos filmes antigos da Disney, que se baseavam em contos de fadas. Tudo bem? Essa que é a ideia principal do filme. Ok? Mesmo assim, a gente pode até observar como uma crítica negativa do filme quando ele compara a um filme que a gente assiste, uma comédia romântica, que a gente assiste durante a semana na sessão da tarde, tá ok? Então, ao mesmo tempo que tenta desconstruir o conto de fadas, se baseia num formato de história romântica, né? Comédia romântica. Então, ele critica um padrão, mas adota outro padrão. É isso que está sendo criticado aí nessa resenha. Então, vocês podem ver o quê? Que o autor da resenha, ele não apresenta somente uma crítica positiva do filme, ele também apresenta críticas, pontos negativos do filme, tá ok? Mas, mesmo apostando em fórmulas testadas e comprovadas, a animação dirigida por John Muster, quando ele fala fórmulas testadas e comprovadas, então a gente está falando dessa comédia romântica, tá ok? Dirigida por John Musker e Ron Clements, A Pequena Sereia e Aladdin são outros filmes que eles dirigiram, vai te fazer rir bastante. Opinião do autor, vai te fazer rir bastante. Então, é um filme engraçado, segundo a opinião do autor da resenha, tudo bem? Emocionar muito, ele coloca em parênteses para dar ênfase. Então, muito quer dizer que vai te emocionar muito. É uma crítica positiva do filme. E sair do cinema feliz pra caramba, né? Então, ele está te dando ênfase dos pontos positivos do filme, que o que vale a pena ir ao cinema assistir ao filme. Então, quando ele coloca entre parênteses lá, o bastante, você vai rir bastante. Ele tá dando ênfase para você de características importantes, de qualidades importantes do filme. Ou seja, segundo ele, né? Por isso que ele coloca entre parênteses. Ele está dando a opinião dele, ok? É uma alegria nostálgica por ver que a Disney
da sua infância continua criando clássicos e que os gênios criativos, como o do produtor John Lasseter, estão sendo usados para trazer novas maneiras de contar as histórias. Bem-vinda, Tiana. Bem-vinda de volta, Disney Classic Animation. Tá ok? Então, aí é uma outra propaganda do filme, né? A gente tem o cartaz do filme, né? A Princesa e o Sapo, The Princess and the Frog, ano 2009, país Estados Unidos, classificação livre, duração 27 minutos. Isso aí são características do filme que são apresentadas aí nessa sinopse também, tá ok? Então, continuando aí, pessoal. Aí a gente tem o autor, como eu falei, o autor do texto. Você começa com o sobrenome todo maiúsculo, vírgula, o primeiro nome em itálico e o título do texto, né? Crítica à Princesa e o Sapo, Omelete, 10 de dezembro de 2009, quando ele foi publicado no site Omelete, disponível em www.omelete.com.br. Então, e quando que a pessoa que elaborou o PET fez esse acesso, tudo bem? Então, tudo isso aí, pessoal, é importantíssimo na hora de você fazer uma citação, tá ok? Então, continuando. Agora que você já leu a resenha sobre a animação A Princesa e o Sapo, responda as questões a seguir. Número 1. O texto lido apresenta uma estrutura que associa informações, argumentos e juízos de valor para convencer o leitor de que a opinião do autor sobre a obra avaliada é justa. Letra A. Qual é o tema da resenha? O título ou subtítulo trazem algum juízo de valor, ou seja, julgamento daquele que escreve? Então, vamos para a resposta. O tema da resenha é a análise da animação A Princesa e o Sapo, da Disney. O título do texto é o mesmo da animação analisada, A Princesa e o Sapo, e não traz nenhuma opinião do autor. No entanto, o subtítulo está carregado do juízo de valor de Marcelo Forlani. Então, ó, o título é simplesmente o título do filme, né? No subtítulo que você vai ver que existe ali uma opinião do autor, do Marcelo Forlani, pois refere-se à animação com uma nova princesa e ressalta a retomada do estúdio a uma forma clássica de animação. Isso é uma opinião do Marcelo Forlani. Tudo bem? Então, continuando. Letra B. Quais as informações básicas sobre a obra resenhada? O texto, no que diz respeito à descrição da obra analisada, nos traz uma breve sinopse da trama do filme, mas não entra em maiores detalhes sobre a trama, o que propositalmente tenta levantar a curiosidade do leitor em relação ao filme, ao mesmo tempo que tenta estimulá-lo a assisti-lo, como é a intenção de toda e qualquer sinopse de filme. Então, o que a gente está percebendo aí? Que essa crítica, essa sinopse, essa resenha, está tentando te estimular a ver o filme, né? No entanto, ela não apresenta os detalhes, ela não dá muito spoiler do filme. Se você quer saber de mais informação sobre o filme, você tem que ir e assistir ao filme, né? O autor, o Marcelo Forlani, está simplesmente tentando te motivar a ir assistir o filme, tá ok? Então, ele não apresenta muita informação mais profunda sobre o filme, ele só quer te fazer ir assistir o filme no cinema, tá ok? Letra C. O autor compara a obra analisada com as outras obras semelhantes. Que comparações utiliza em sua estratégia argumentativa? A princípio, em seu texto, Furlani nos apresenta um breve histórico da Disney no cinema e o que a levou até os dias de hoje, como um dos grandes estúdios cinematográficos mundiais. No entanto, quando se propõe a comparar as personagens clássicas com a princesa em questão, Tiana, pois é uma desconstrução da história de princesa clássica. Na história clássica, a princesa beija um sapo e este torna-se um príncipe. No entanto, ao beijar um sapo, Tiana torna-se também um. Então, isso aí é uma crítica, realmente, pessoal, que o próprio filme, e aí o Forlani deixa isso claro no texto dele,
que o filme está criticando as histórias antigas de princesa, que a princesa beijava um sapo e o sapo virava um príncipe. Agora, a princesa beija o sapo e também vira um sapo. Tudo bem? Então, esse tipo de crítica que o Furlani deixa claro, não é uma crítica do Furlani, é uma crítica que o próprio filme faz às histórias clássicas de princesa. Tudo bem? E o Furlani demonstra isso no texto dele. Tá bom? Letra D. A resenha lida apresenta um breve resumo da obra avaliada para os leitores. Justifique sua resposta transcrevendo passagens do texto. Então, vamos lá. Sim, há um breve resumo da trama do filme, só que ele não entra em detalhe, né? O que prova para a gente que ele está tirando partes, fragmentos do filme e colocando no texto dele. Isso aqui, ó. Diferente dos contos dos irmãos Grimm, aqui a história não acaba como Tiana deixa de lado o nojo de beijar um anfíbio gosmento e tasca uma bitoca no bicho. Então, isso aí é um trecho do filme, né? Ela sente nojo, mesmo assim ela beija o sapo. Esse é apenas o início da aventura. Olha lá, isso aí já vai contar a história, né? Quando ela também se ver transformada em um pequeno, esverdeado ser saltador, comedor de mosquitos. Então, ele conta uma parte do filme. A princesa se torna um sapo, né? O motivo da transformação é que ela não é uma princesa. Então, há um motivo. Ela não é bem uma princesa. Por isso que quando ela beija o sapo, ela vira um sapo, né? Então, ele te deu um spoiler do filme, né? Ele contou para você que ela, ao beijar o sapo, ela se transformou também em um sapo, que é uma desconstrução da história clássica da princesa, porque ela não é uma princesa. Se ela fosse uma princesa, o sapo ia virar príncipe, né? Então, o filme faz uma crítica à história clássica, mas ele te dá um porquê de não acontecer igual à história clássica, né? Isso aí é um spoiler, isso aí tá no filme, tá ok? Então ele faz um breve resumo do filme, ele te conta uma parte da história do filme, que a gente chama de spoiler, né? Então, ó, a história se passa em Nova Orleans, ele te dá o ambiente de onde se passa o filme, terra do jazz, da comida creole e do Mardi Gras. Mardi Gras é o que eles chamam lá, é uma versão do carnaval, mas é diferente da nossa aqui, tá certo? Um carnaval que de nada lembra o nosso, que ele falou aí, tá ok? Questão número 2. Ao longo da resenha, o autor apresenta argumentos para sustentar sua avaliação sobre a obra avaliada. Letra A. Conforme Marcelo Forlani, quais são os pontos positivos de A Princesa e o Sapo e os negativos? Então, ó, para Forlani, o ponto positivo está exatamente na desconstrução da história clássica da princesa. Para ele, talvez o ponto negativo esteja exatamente na fórmula repetida de alguma comédia romântica em que você já praticamente sabe que o final é igual em todos os filmes que adotam essa fórmula. Então, o filme, ele fala assim, você vai assistir o filme no cinema porque ele é engraçado, ele é divertido, mas ele critica a forma clássica da história da princesa para criar uma comédia romântica, né? Comédia romântica que a gente vê todo dia na sessão da tarde, né? E quando você está acostumado a esse tipo de filme, normalmente você sabe o final, que a mocinha fica com o protagonista, né? No caso aí, a gente ele está prevendo, não te contou o final, mas ele praticamente contou o final. Por quê? Normalmente, numa comédia romântica, existe um embate entre o protagonista, entre os protagonistas. No começo eles brigam, mas no final eles se relacionam, né? Eles se apaixonam e terminam juntos no final, né? Não estou falando que isso é exatamente o final do filme, mas é uma fórmula que é seguida em toda a comédia romântica, tá certo? Eles brigam no começo, eles têm um problema para resolver no desenvolvimento, e no final eles terminam juntos. Essa é a fórmula da comédia romântica. Então, é uma comédia romântica que critica exatamente a fórmula da princesa, a história da princesa. Tudo bem? Letra B. Podemos afirmar
podemos afirmar que a avaliação de Marcelo Furlani sobre a animação A Princesa e o Sapo é positiva? Justifique sua resposta. Sim, é possível afirmar que, para Marcelo Furlani, a animação é positiva. Segundo ele, mas, aí eu estou citando a fala dele, mas mesmo apostando em fórmulas testadas e comprovadas, a animação dirigida por John Musker e Ron Clemers, A Pequena Sereia, Aladdin, vai te fazer rir, ó, aquele trecho que eu falei que ele dá ênfase, né? Vai te fazer rir bastante, emocionar muito e sair do cinema feliz pra caramba. Isso é a opinião do Furlani, né? O que vale a pena você... Por que vale a pena você ir no cinema assistir esse filme? Tudo bem? É uma alegria nostálgica por ver que a Disney, da sua infância, continua criando clássicos e que gênios criativos como o produtor John Lasseter estão sendo usados para trazer novas maneiras de contar a história, as histórias. Bem-vinda, Tiana, bem-vinda de volta Disney Classic Animation. Esta conclusão nos permite afirmar que a avaliação de Marcelo Furlani em relação ao filme A Princesa e o Sapo é sim positiva. Tudo bem? Letra C. Para os leitores, qual a importância da opinião do autor em um texto como esse? Aí ficou a resposta cumprida, tá bom, pessoal? Então, mas tentem se basear nela, não simplesmente copie a resposta, tá bom? No caso desta resenha, que também pode ser conhecida como sinopse, o intuito do autor é estimular o leitor a ir ao cinema assistir ao filme. Na verdade, o que percebemos nesse estilo de gênero textual, a crítica cinematográfica, normalmente o leitor está interessado em saber se vale a pena assistir o filme ou não. Existem críticas que estimulam o leitor a ir assistir ao filme, que é o caso do texto que estamos analisando, assim como há críticas que desestimulam o leitor a assistir ao filme, apontando apenas os pontos negativos do filme. Logo, a opinião de Marcelo Furlani é importante para o leitor avaliar se vale a pena ir ao cinema assistir ao filme ou não. Vale lembrar a parte que eu falei da fake news lá atrás. Vale lembrar que a experiência cinematográfica é algo completamente particular. Logo, as preferências e pontos de vista do crítico de cinema não podem levar-se em conta como sendo uma verdade absoluta. Cabe ao interessado em assistir ao filme não se basear em apenas uma crítica relacionada ao filme de interesse. Assim como em inúmeras áreas, é importante que sempre consultemos outras fontes para que um ponto de vista não se sobressaia a outros. O leitor tem total direito de discordar do crítico e não gostar do filme antes foi elogiado. Desculpa aí o errinho de digitação. Como diz o ditado popular, cada um tem o seu gosto. Então, o que eu estou falando aí para você, pessoal? Você não pode basear a sua opinião em apenas uma crítica. Você tem que buscar outras fontes de informação para você basear se vale a pena ou não, por exemplo, ir assistir aquele filme, né? O Marcelo Furlani, ele faz uma crítica positiva do filme, né? Então, você vai procurar outras críticas, outros críticos de cinema, para saber se é só o Marcelo Furlani que gostou daquele filme, tá certo? Você tem que procurar outras fontes. Você não pode se basear simplesmente em uma fonte para construir a sua opinião. É claro que existem muitos críticos que são bem conceituados, né? E aí a opinião dele já pode até se sobressair a outras, né? Apesar de que cada um tem o direito a ter uma opinião distinta da sua, por mais que o Marcelo Furlani seja um crítico bem conceituado, não quer dizer que a opinião dele se sobressaia às outras opiniões. Tudo bem? Então, você tem que procurar uma outra fonte de consulta, um outro crítico de cinema, uma crítica que esse outro crítico fez a respeito do mesmo filme, aí você vai concluir se vale a pena ou não e assistir aquele filme. Tá ok?
É isso que eu estou querendo dizer aí nessa resposta, tá bom? Vamos continuar. Questão número 3. Há na resenha lida a presença de adjetivos valorativos, ou seja, a palavra não apenas atribui qualidades como cor, textura, aparência, som, velocidade, etc., dos seres ou objetos, mas expressam opinião, importância, serventia de algo. Vamos falar assim? São os adjetivos que dão a nossa ideia de crítica positiva a respeito daquele tipo de objeto que está sendo analisado. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando, esses tipos de adjetivos valorativos vão estar bastante presentes em uma resenha crítica, no caso do Marcelo Furlani, que está elogiando o filme. Tudo bem? Então, vamos lá. Para relembrar, isso aí está lá no PET de vocês. Ó. Adjetivo é a palavra que, quanto ao conteúdo, expressa qualidade, característica, modo de ser e aspecto. Quanto à forma, sofre variações em função do nome a que se refere. Quanto à sintaxe, acompanha um nome de modo direto ou por meio de um verbo. Grosso modo, funciona adjunta de um nominal e predicativo do sujeito. Ou seja, ele vai estar dando uma qualidade ao sujeito. Tá bom? Continuando aí, pessoal. Letra A. Identifique na resenha lida exemplos de adjetivos valorativos. Esses são os que eu achei, tá ok? Se você achar outro, você também coloca na sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. A resposta. Habilitosa, sonhador, deliciosa, apaixonado, nostálgica, criativo e criativo, tá certo? Esses são os adjetivos valorativos que eu encontrei, tá certo? Então, se você achar outro, você também pode acrescentar. Se você não concordar com esse adjetivo que eu coloquei, você também não precisa colocar ele aí na sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Em várias passagens da resenha, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de determinadas palavras e expressões. Transcreva pelo menos uma passagem em que isso ocorre. Aí a gente tem: a Disney se tornou o que é hoje, muito em razão do trinômio princesas, príncipes encantados e bruxas malvadas. Outro trecho: é nessa deliciosa mistura de estilos que os dois sapos encontram no pântano o crocodilo trompetista Luiz. Aí, ó, quando eu não coloquei o trecho inteiro, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar a reticências. Normalmente, a reticências, quando está falando que é um fragmento que não está completo do texto que você tirou, você coloca entre parênteses a reticências. Tudo bem? Então, ó, é uma alegria nostálgica por ver que a Disney, da sua infância, continua criando clássicos. Olha lá, reticências, entre parênteses e fecha aspas. Tudo bem? Número 4. Já assistiu a animação A Princesa e o Sapo? Se sua resposta for afirmativa, você concorda com o posicionamento de Marcelo Furlani? Se sua resposta for negativa, que é o meu caso, eu não assisti esse filme, depois de ler a resenha, você estaria motivado a assistir a produção? Lembrando que eu vou citar aí para vocês, ó, é uma resposta de cunho pessoal, tá certo? Cada um aqui vai ter uma opinião, pode ter uma opinião diferente da minha. Então, aqui fica mais claro ainda que não ficaria legal se você simplesmente copiasse essa resposta aqui, porque é a minha opinião. Ele está querendo saber a sua opinião a respeito do filme, tá certo? Se você assistiu, você vai dar a sua opinião em relação à resenha do Marcelo Furlani. Se você não assistiu, você vai dar a sua opinião e falar se você ficou com vontade de assistir o filme ou não. Então, vamos ver a minha opinião a esse respeito. Não assisti ao filme A Princesa e o Sapo. No entanto, por se tratar de uma crítica positiva e por ser um filme que se propõe a desconstruir o gênero conto de fadas, como é o caso da franquia do Shrek, talvez me proponha a assisti-lo. Então, eu fiquei com vontade de assistir o filme por causa da crítica, certo? Porque
o filme em si é uma crítica, ou seja, ele desconstrói o tema clássico da princesa, tá ok? Então, pessoal, estamos aqui encerrando essa teleaula, tá ok? Como eu disse, tudo que eu coloquei aqui é uma maneira que eu uso para estimular você, para te auxiliar, se você tiver dúvidas, para você poder responder ao seu material aí do PET, tá certo? Eu espero que o intuito desse vídeo, dessa teleaula, esteja sendo alcançado. Como a gente sabe, eu sempre falo, a pandemia ainda não acabou, por isso continue se cuidando, adotando tudo o que é recomendado no protocolo, né? Lavar sempre as mãos, evitar aglomeração, usar máscara se você precisar sair de casa, né? Vamos combater a desinformação a respeito desses protocolos, né? Vamos adotar os protocolos corretos, né? A vacinação está aí, vamos estimular quanto mais pessoas você souber que não querem se vacinar, vamos conversar, vamos apresentar argumentos positivos para a vacinação. É a vacinação que vai tirar a gente da crise, a vacinação que vai fazer a gente voltar às aulas presenciais, tudo bem? Eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.